Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e na aula de termodinâmica de hoje nós vamos fazer alguns cálculos de variação de entropia de alguns processos termodinâmicos bem conhecidos. E com isso a gente vai poder, em algumas situações, verificar que realmente a variação de entropia ela é positiva nos processos que são espontâneos. Eu vou tentar trabalhar dos processos mais fáceis de fazerem as contas para os mais difíceis. Acho que o mais tranquilo deles é a transformação adiabática reversível. Lembrando, pessoal, que o ΔS de uma variação, de uma transformação reversível, vai ser a integral de dq sobre t, desde a situação inicial até a situação final. No caso da adiabática, significa que o dq é igual a zero, né? Porque na adiabática não há troca de calor. Portanto, o ΔS também é igual a zero. Na aula passada a gente comentou que o ΔS era igual a zero para um processo cíclico, em que o início é igual ao fim, mas tem outros casos como esse da adiabática reversível. Segundo processo é a transição de fase. Pessoal, transição de fase é um processo reversível porque você pode, por exemplo, sair do estado sólido, ir para o estado líquido ou fazer a volta, né? Sair do estado líquido, ir para o estado sólido, só como exemplo aqui. Então, essa transformação se trata de uma transformação reversível. Então, você também pode usar que o ΔS é a integral do início ao fim de dq sobre t. Só que no caso da transição de fase, existe uma propriedade especial, que é, na transição de fase, a temperatura ela se mantém constante. Então, uma integral é um somatório, né? Se tem um termo que fica constante, você pode botar em evidência na integral. Então, vai ficar 1 sobre t vezes a integral de dq. Só que a integral de dq é o total de calor trocado da transição de fase, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, tanto faz, mas é o total de energia, o total de calor fornecido. E a gente já aprendeu há muito tempo que o calor fornecido na transição de fase é o calor latente, cuja equação é apenas m vezes L. Portanto, o ΔS de uma transição de fase é mL sobre a temperatura dessa transição. Lembrando, pessoal, temperatura sempre na escala absoluta Kelvin. Uma transformação isovolumétrica. Também a gente vai pegar aqui uma transformação reversível. Bom, o que nós sabemos na transformação isovolumétrica? Que o Q é igual ao ΔU, né? Porque não existe realização de trabalho, e isso é NCV ΔT. Se nós pegarmos um pedacinho, né, digamos, do calor trocado, isso é NCV dt, né, uma pequena variação da temperatura. E aí o cálculo do ΔS vai ser integral do início ao fim de dq sobre t, que o processo é reversível. Só que dq é NCV dt. Então, isso aqui fica integral do início ao fim. Vou botar o sobre t aqui. NCV dt. Só que o n e o cv são constantes, né? Então, você pode botar em evidência. O que sobra é a integral de dt sobre t, da situação inicial até a situação final. Integral de 1 sobre x, no caso aqui, né, integral de dx sobre x, é o ln. Então, isso aqui, o resultado é ln de t. Só que é o ln de t final. Então, fica NCV ln de t no final menos ln de t inicial. Só que a diferença de logs você pode colocar como a razão entre os logaritmandos, né? Então, ΔS fica N CV ln de t final sobre t inicial. Então, está aqui o valor da variação de entropia numa transformação isovolumétrica.
Essa equação que nós acabamos de ver também vale para o calor sensível, né? Porque o calor sensível, lembra que o Q é igual a mc ΔT? Se nós pegarmos um intervalo pequenininho, né, o dq é m, czinho, dt. Tem a mesma forma ali da transformação isovolumétrica, até porque, pessoal, o calor sensível, né, que a gente viu nas substâncias, é uma transformação isovolumétrica, porque a gente despreza a variação de volume e não tem trabalho. Então, todo o calor é utilizado para aquecer a substância. Então, nós podemos dizer que o ΔS ele também vale m, czinho, ln, de T final sobre T inicial. É a mesma expressão, né, de certa maneira, trocando a massa pelo número de mols e o calor específico pela capacidade térmica molar a volume constante. Agora nós estamos prontos para fazer uma questão bem interessante que fala o seguinte. Uma chaleira contém 1 litro de água em ebulição, ou seja, 100 graus Celsius. Seu conteúdo é despejado em uma piscina que está a temperatura de 20 graus Celsius. Calcule a variação de entropia do universo. Suponha que sejam dados aí, né, os calores específicos da água. Você vai falar assim, caraca, o que essa questão está pedindo? Ela está maluca. Vamos compreender aqui, antes da entropia, o que está acontecendo. Você tem uma piscina. Piscina tem muita água, tá certo? E qual é a ideia disso? A piscina está a 20 graus Celsius. Quando você despejar a água que está na chaleira, essa água que está a 100 graus Celsius, ela vai passar para 20 graus Celsius. E a piscina? Pessoal, a piscina não vai mudar de temperatura, né? Ela vai continuar a 20 graus Celsius. Porque tem muita água, tá certo? Não faz a menor diferença a água da chaleira numa piscina. A água, então, vamos chamar de água e piscina só para diferenciar os dois, tá? A água, então, ela vai ter uma variação de entropia, vamos chamar de ΔS1. E a piscina também vai ter uma variação de entropia. Aí você fala, mas professor, ela não muda a temperatura. Tudo bem, mas ela recebe calor. Ela recebe o calor da água que passou de 100 para 20 graus Celsius. Já a água, né, da chaleira, ela sofreu aquela variação que nós vimos na forma de calor sensível. Então está aqui, ó, a variação de entropia da água, vamos chamar de 1. Beleza? Então vamos lá. M é 1 litro, né? 1 litro são 1000 gramas de água. Calor específico da água igual a 1 caloria por grau Celsius. Vezes o ln de... Qual é a temperatura final? É 20 graus Celsius? Sim, mas você tem que usar em Kelvin. Então, passando isso para Kelvin, é só somar 273, vai dar 293. E a temperatura inicial, que era 100 graus Celsius, vai dar 373 Kelvin. Claro que isso aqui eu não quero que você faça de cabeça, tá? Tira o ln disso. Esse ln, já o resultado é menos 0,24 aproximadamente, vezes 1000, isso vai dar menos 241 caloria por Kelvin. Agora vamos calcular o ΔS2, pessoal, olha que legal. O ΔS2, ele depende do calor latente trocado pela água. E esse calor latente é mc ΔT da água, ou seja, são 1000 gramas vezes 1, vezes a variação de temperatura, que em módulo vale 80. Então, isso é 80 vezes 1000, né? Calorias. Então, isso vai ficar 80 vezes 1000, dividido pela temperatura da piscina que se manteve a 20 graus Celsius. Então, isso é 293. Se nós realizarmos essa conta, nós vamos encontrar aproximadamente 273 calorias por Kelvin. Só que o ΔS do universo, pessoal, nada mais é do que a soma dos ΔS dos processos envolvidos. ΔS1 mais ΔS2.
Então isso vai dar menos 241 mais 273, que vai dar 32 calorias por Kelvin. Eu não estou preocupado com o valor, não. Vou botar um mais aqui só para ser bem enfático em dizer que esse resultado é positivo. Pessoal, se esse resultado é positivo, é porque o processo da água sair de 100 para 20 graus Celsius e a piscina, né, se manter ali, né, nos 20 graus Celsius, é um processo espontâneo. E esse é o processo, né, leva lá o equilíbrio térmico, os dois corpos estão à mesma temperatura no final. Então é isso que caracteriza o que nós falamos na última aula sobre o ΔS estar relacionado ao processo acontecer de maneira espontânea ou não. De novo, a gente não está provando que esse ΔS é o máximo, mas pelo menos estamos vendo na prática que de fato o ΔS positivo está associado com uma transformação, um processo espontâneo. Cabe ressaltar aqui, pessoal, que o ΔS da água que estava quente e virou fria, ele é negativo. Mas o que importa para o processo é o ΔS total. Então, por isso que a gente teve que fazer a soma dos ΔS para saber se o processo como um todo é ou não espontâneo. Pode haver pedaços de cada processinho que tenha o ΔS negativo, mas a soma é o que importa no final. E o que acontece nos processos irreversíveis, né? Você não pode trabalhar com aquela equação diretamente. Então, nós vamos ter que adaptá-la para trabalhar com os processos irreversíveis. Por exemplo, no caso da expansão livre, né? O que é a expansão livre? Você tem um gás preso aqui, por exemplo, numa metade ou numa parte, né, de um recipiente. E aí, quando você tira essa parte, o gás que só estava desse lado, ele se espalha por todo o recipiente, né? Isso é a chamada expansão livre. Nessa expansão livre, pessoal, não tem troca de calor e não tem trabalho realizado. Então, o ΔU também é zero. Aí, como é que você vai usar aquela expressão, né? Até porque se você usasse isso, daria zero. E você sabe que isso é falso, porque o ΔS é positivo, já que o processo de expansão livre ele acontece espontaneamente, tá certo? Então, para operacionalizar essa expansão livre, ela se equivale a uma expansão isotérmica. Isso significa que o ΔS, como é que é o calor na isotérmica? É nRT ln de V final sobre V inicial e aí sobre a temperatura, né? Então esse T corta, então você fica com ΔS na expansão livre, nR, observa que não tem temperatura, ln de V final sobre V inicial. Como a expansão livre, o VF é maior que o VI, né, porque o gás passa a ocupar mais espaço, significa que essa razão é maior que 1, o log, né, de uma coisa maior que 1 é positiva, então o ΔS é positivo, como a gente já esperava que fosse acontecer, tá certo? Nossa última conta vai ser a condução de calor, também um processo irreversível associado lá, por exemplo, com a lei de Fourier. Então imagina que você tem aqui, ó, um condutor. De um lado aqui do condutor você tem uma fonte com temperatura constante, vamos chamar de TQ, e desse lado uma outra fonte com temperatura constante, vamos chamar de TF. Nós sabemos, né, que o fluxo flui naturalmente da fonte quente para a fonte fria. Mas vamos calcular agora a variação de entropia desse fluxo, tá certo? Como a temperatura é constante, a gente pode usar que o ΔS de cada uma das fontes, por exemplo, da quente, é o Q da quente sobre a temperatura da quente. Tá? Isso acontece porque a temperatura não muda, né? Então aquela integral ou a temperatura ela fica em evidência. Assim como o ΔS da fria vai ser o Q da fria sobre o TF.
Só que, pessoal, pela conservação da energia, tudo que sai aqui da fonte quente tem que chegar do outro lado na fonte fria. Então você pode dizer que QQ mais QF é igual a zero. Então, se eu chamar o calor que chega na fonte fria de Q, a fonte fria está recebendo energia, esse calor é positivo. Então, se o QF for Q, botar o mais para ser enfático, o Q da quente é negativo porque ele está perdendo energia. Então, o ΔS da condução de calor, né, que é a soma do ΔS do quente mais o ΔS do frio, vai ser Q sobre TF menos Q sobre TQ. E repara que como o TF é menor que o TQ, essa razão aqui é maior do que essa. Com o sinal de menos, você tem um número maior subtraído de um número menor. Com certeza essa razão, essa diferença é positiva, evidenciando mais uma vez que o fluxo espontâneo de calor da fonte quente para a fonte fria tem o ΔS positivo, por isso que esse fluxo é espontâneo. Ah, professor, se fosse ao contrário, nós íamos trocar os sinais aqui. Se você trocar os sinais, iam trocar os sinais aqui também, com certeza esse cara ficaria negativo. Então, se o ΔS é negativo, é porque esse processo não acontece espontaneamente. Vou apagar aqui só para a gente não se confundir. Pessoal, esse cálculo da variação de entropia não costuma ser abordado diretamente nas provas. A Escola Naval já perguntou algumas poucas vezes sobre essa variação de entropia, então talvez seja o único concurso que vá abordar isso diretamente. Eu sempre chuto que essa questão aqui é uma boa questão para cair na Escola Naval. Seria uma questão difícil e com certeza ele te daria os logs, tudo isso, né, se não puder usar calculadora na hora da prova. Beleza? Então por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos fazer a visão microscópica da entropia e associá-la com a probabilidade, estatística e algo que você já deve ter ouvido falar, que é a desordem. Então na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Até lá! Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.